Sim, senhores, as filhas de Rodrigues Zapatero criaram um aplicativo para acabar com a oposição. Quantos foram detidos, torturados ou talvez assassinados por culpa delas? Ou seja, criaram uma fazenda de desinformação e um lugar para que os tibatos pudessem denunciar opositores. Ou seja, você está dizendo que foi possível comprovar transferências entre as contas de Zapatero com o dinheiro do resgate. Ou seja, eu acho que com essa frase já, se isso está comprovado, é que Zapatero já não é que se livre do julgamento, é que não se livra da condenação. O que está acontecendo na Espanha, eu sinto dizer, mas já falei isso em outras ocasiões, e as pessoas sempre dizem, ai, que exagerada, ai, você está louca. Isso foi. Segundo a segundo, o que aconteceu em Cuba, na Espanha, está acontecendo numa velocidade tremenda, porque isso não é Sanches copiando a cópia, ou seja, a Venezuela. Sanches, a primeira viagem que fez foi para Cuba para receber o quê? Instruções. E voltou com a ideia do que tinha que fazer, destruir a Espanha. É uma quadrilha de medíocres, de analfabetos, de indigentes intelectuais. E a partir daí não se pode construir nada, porque eles não têm capacidade. Claro, um idiota que coloca suas filhas para montar uma sociedade para desviar comissões e, portanto, colocá-las em um problema penal de primeira grandeza. Porque, veja, mesmo que ele pudesse mentir e se salvar com a questão das joias, as filhas não vão conseguir justificar que receberam uma fortuna por diagramar uns relatórios do pai, que, aliás, dizia que fazia de forma verbal. Talvez fizeram ortodontia, pois não sei como diagramar um relatório verbal. Olha, eu também recebi uma mensagem de Cuba, porque estavam me mandando informações e eu disse, não posso agora porque estou com Albert Castillon. Diz Albert Castillon, a única coisa que se pode ver... Ha, ha, ha. Que maravilha, por favor. As pessoas que não têm eletricidade nem luz, a única coisa que vem é Albert Castillon. E aí eu te digo... Não é. Castillon Confidencial, de Albert Castillon. Meus seguros patrocinam o editorial do Castillon Confidencial. Bem-vindos, e aí, confidenciais, como vocês estão? Obrigado por estarem aí. Eu sei que não é fácil assistir a este canal que trava, que faz a gravação voltar, que interrompe, que não avisa quando publica. Este é um canal incômodo, que tenta despertar muita gente, portanto, eles querem vocês adormecidos, apáticos e sem nenhum interesse em se informar. Obrigado, porque quem faz o esforço de nos assistir e divulgar o que dizemos aqui todos os dias está ajudando à liberdade e ao futuro do Estado de Direito da Espanha e também de outros países. Obrigado, porque isso é muito mais do que um portal de notícias, ou do que um podcast, ou do que um programa. Isto é um muro, uma trincheira que defende a liberdade individual, o Estado de Direito, a democracia e a Constituição, que outros pisoteiam. Aqui vamos continuar. As informações que vamos trazer hoje explicam muito bem quem são Alba e Laura Rodrigues Espinosa, as filhas de Zapatero. Como vocês sabem, ontem elas foram indiciadas, era de se esperar, todos sabiam que seria assim, por organização criminosa, tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Crimes que, se forem finalmente consideradas culpadas, somariam mais de 10 anos de prisão, elas poderiam ir para a cadeia. Essa possibilidade existe, embora você e eu, se mora na Espanha, saiba perfeitamente que na Espanha há uma justiça para o povo, para vocês, para mim e outra para eles, para a elite. Os políticos se concedem indultos, têm juízes diferentes para serem julgados, não é? Porque não podem ser julgados como o populacho. Eles vão de carro oficial, com helicóptero e escolta para depor. Eles são de outro mundo. Aqui vamos tentar fazer com que isso termine o mais rápido possível. Mas vamos voltar. Para Alba e Laura Rodrigues Espinosa. Quem são essas garotas? Alba tem agora 31 anos, é a caçula.
Laura, 33 anos, é a mais velha. E, na verdade, Zapatero e Sonsoles, seus pais, guardaram zelosamente sua privacidade durante o tempo em que esteve na Moncloa como presidente do governo. Estudaram em colégios particulares, em alguma fase em escola pública, e tudo desmoronou com essa foto que foi publicada pela Casa Branca. Eles foram visitar a Casa Branca e Obama publicou a fotografia do horror. Pareciam a família monstro, meninas góticas, família vestida de preto, crianças menores de idade pouco atraentes. Bom, também não gostaram dessa foto e quando a presidência do governo em Moncloa soube que ela tinha sido publicada, ligaram correndo para a Casa Branca para que a retirassem do site deles. E ela ficou apenas 1h30 no ar nesse site, tempo suficiente para entrar para a história. Os anos se passaram, Zapatero deixou a Moncloa porque Sonsoles, sua esposa, não aguentava viver lá. Ela disse que se ele fizesse mais um mandato, ela iria embora. E Laura, a filha mais velha, fez um curso técnico de projetos audiovisuais. E Alba se formou em comunicação audiovisual e artes cênicas. Alba quer ser atriz e há pouco tempo postou isso no YouTube. Ela me deixou, corre! Aí, você quer sentar? Ah, sim, vem, senta. Sim, claro, senta, vem. Sim, senta. Por que não? Você pode sentar? Sim. Sim, senta comigo. Você pode sentar? Você não vai sentar? Sim. A verdade é que, apesar dos esforços de ambas, nada dava certo para elas. E em 2019 fundaram uma agência de publicidade. Primeiro uma delas começou, a Laura, e depois a Alba se juntou. Se chama What the Fab, que é o favorito. Vocês estão vendo a fachada. A princípio era voltada para o setor de videogames. E bom, tentou fazer sucesso. Mas não teve muito sucesso. Olhem, a agência começou a funcionar no verão de 2019. Bem, então nos primeiros meses de 2020 o papai vai ajudá-la. E fecha para eles um primeiro contrato com a Huawei, com o líder mundial do governo chinês em telefonia. Isso sim é um grande negócio. Um contrato de 15 páginas, tudo em inglês. A UDEF encontrou na busca feita no escritório dele, no qual não fica claro quantos pagamentos existem. Mas dá para ver que a influência do pai é evidente. Desde que a Huawei assinou esse contrato com as filhas de Zapatero, Sánchez dobrou as permissões para a Huawei por parte do Estado espanhol. Mas atenção, porque Laura e Alba não trabalharam só para a Huawei. Nos registros da UDEF, no escritório delas, encontraram contratos sob o título Ouro Azul. O que é o ouro azul? É como chamam o coltão, esse material tão importante porque está em toda a telefonia móvel, computadores. Hoje em dia é um mineral muito procurado, que por sinal está na região do Orinoco, na Venezuela. Na verdade, em janeiro de 2024, as filhas de Zapatero abrem um escritório em Caracas. Nada melhor do que receber a ajuda do governo do amigo do papai do Nicolás Maduro, da Delcy Rodrigues, do Diosdado Cabello e de toda a máfia narcoterrorista. E fecham acordos com esse governo. E isso talvez seja o pior de tudo. Um dos empresários de Maduro lhe deu 100 mil euros para se empoderar, para criar um aplicativo. Se chama Benvenap. Vocês estão vendo o contrato, como foi fechado esse primeiro pagamento de 100 e poucos mil euros para as duas. Oficialmente um aplicativo para videogames para os jovens da Venezuela se comunicarem. Na realidade, um centro de espionagem nas mãos do governo de Maduro para identificar opositores. O que eu digo para vocês, esse aplicativo das filhas de Zapatero incentivava os simpatizantes do governo a denunciar, fotografar e dizer onde estavam pessoas contrárias ao regime chavista.
Maduro e Diosdado Cabello ampliaram esse aplicativo, tornando-o ainda mais eficaz, mais selvagem, mais criminoso. E colocaram nas mãos das bases militares, das forças armadas, das milícias. O próprio Maduro anunciava isso como um grande sucesso. Então, o sistema do BENA, o 1 por 10. O VENAP deve atuar junto com a Força Armada Nacional Bolivariana, imediatamente, junto com as unidades comunais da milícia e as bases populares de defesa integral. O Sistema Defensivo Territorial Nacional deve criar um aplicativo no sistema BENAP para que o povo possa, de forma segura, fazer os relatos pelo VENAP. O sistema defensivo deve criar um aplicativo, o VENAP, para que tudo o que se vê, tudo o que se ouve, seja registrado no sistema. Sim, senhores, as filhas de Rodrigues Zapatero criaram um aplicativo para acabar com a oposição. Quantos foram detidos, torturados ou talvez assassinados por culpa deles? A situação foi tão grave que a Anistia Internacional denunciou. Esse aplicativo, assim como a Google Play e a App Store, as lojas onde você pode baixar o aplicativo, o retiraram de lá. Quais permissões, embora para quem já o tenha baixado no celular, ele ainda funcione? Ou seja, criaram uma fazenda de desinformação e um lugar para que os tibatos pudessem apontar opositores. Quando os Estados Unidos capturam e detêm Maduro, o negócio das filhas de Zapatero em Caracas é fechado, até mesmo o site. Mas continuaram supostamente lavando dinheiro. É por isso que são acusadas, graças ao papai. Calcula-se que mais de 1 milhão de euros de empresas do esquema da Plus Ultra acabaram pagando para Laura e Alba por supostos trabalhos que o juiz acredita nunca terem sido realizados. Cortes de IA feitos de qualquer jeito, sem nenhum interesse, eram pagos a preço de ouro. E atenção, encontraram nos registros um documento em que se apontava que Alba e Laura iam atrás da Nicarágua, sim, atrás do Programa Mundial de Alimentos da Nicarágua. Assim como os Clap enriqueceram Alex Saab e quem sabe se Zapatero e outros também, simulando ajudar o povo enquanto davam comida vencida e ficavam com a diferença em contas em paraísos fiscais. Parece que na Nicarágua as filhas de Zapatero estavam prestes a fazer o mesmo. São jovens, têm 30 e poucos anos e são ricas. Alba comprou uma casa em Madrid, avaliada em 300 mil euros. No ano passado e um ano antes, Laura comprou um apartamento de 700 mil. Os dois, bem pertinho de uma das casas do papai, a de Puerta de Hierro, no bairro de Valdezarza, em Madrid. E me adiantam algo mais. Zapatero não deveria reclamar da acusação contra suas filhas por crimes tão graves. Ele as colocou nessa confusão e elas aceitaram. E me dizem que o grosso do dinheiro ganho por Zapatero, garanto a vocês que o que encontraram, as propriedades que ele tem, são só a ponta do iceberg. Estamos falando de centenas de milhões, se não milhares. As supostas comissões de Zapatero eram impressionantes. Bem, estão me dizendo que a maior parte ele deixou em um lugar seguro no nome delas, no nome de Laura e Alba. Aliás, parece que os Estados Unidos teriam encontrado ou estariam prestes a localizar esse tesouro. Vamos ver se ele conta isso ao juiz Calama ou não, ou se espera que Zapatero seja julgado em seu país. Senhores, não tenham pena de Laura e Alba. Todo o Estado está aqui para apoiá-las. A Procuradora-Geral vai impedir que o Ministério Público seja muito duro na sua acusação. A Advocacia do Estado vai atuar como advogado de defesa. Sempre faz isso. E se no final o juiz for teimoso e as condenar, sempre resta o indulto de Sanches ou Cândido com depum depumpido no Constitucional para tirar qualquer problema legal que elas tenham. Não somos todos iguais perante a lei e com o governo que está há 8 anos na Espanha, cada vez menos. Estamos enfrentando uma casta,
Uma elite que tem suas próprias regras e se defendem entre eles. Especialmente defendem seus filhotes. Bem-vindos, investigamos. O aplicativo MIS Seguros patrocinou o editorial de Castilhão Confidencial. Baixe o aplicativo MIS Seguros, a forma mais fácil e rápida de controlar todos os seus seguros em um só lugar. Ao andar de patinete elétrico, ninguém quer carregar papéis. Tenha seu seguro sempre digital, organizado e acessível quando precisar. Inscreva-se. Castilhón Confidencial de Albert Castillón. Amigos, foram publicados alguns áudios das 3 horas em que Zapatero esteve respondendo ao juiz Calama. Não acho que seja importante o que dizem que vocês vão ouvir agora, mas sim o tom. Sim, a relação que o juiz Calama tem com o réu Zapatero por 7 crimes. Ontem começamos a suspeitar de um tratamento privilegiado. E não por deixá-lo entrar pela porta das autoridades, mas por não lhe retirar nem o passaporte. Quando acreditamos que houve uma tentativa de fuga no dia 19 de maio, ouçam, por favor, e formem sua própria opinião. O juiz Calama, por exemplo, pergunta se ele já viajou com diretores da Plus Ultra Venezuela. Olhe, sobre a Plus Ultra, o senhor já viajou alguma vez à Venezuela com diretores da Plus Ultra? Não, jamais. O senhor já voou alguma vez com a companhia Plus Ultra? Já disse sim. O senhor interveio em nome da Plus Ultra ou a favor da Plus Ultra para que fossem concedidas permissões na Venezuela sem que a Embaixada Espanhola precisasse intervir? Não, de jeito nenhum. Curiosamente, chega a afirmar Zapatero sempre nesse papel em que parece que está falando no Congresso dos Deputados, ou diante de uma declaração pública institucional, não diante de um juiz. Parece que ele está sempre interpretando um papel. Ele faz uma daquelas frases épicas que ele tanto gosta. Lembrem-se que ele falava de um mundo melhor, de um paraíso além do terreno. Ele é místico, até mesmo críptico quando quer. Escutem. Ou seja, eu não exerci absolutamente nenhuma influência no resgate da Plus Ultra e toda a minha atividade profissional foi de acordo com a legalidade. Não falei, não só não influenciei ou não me interessei, não falei com nenhuma autoridade política, com nenhum funcionário, com nenhum servidor público sobre o resgate da Plus Ultra. E, portanto, acredito que uma influência teria que ser antipolítica, perante alguém, onde e como. Existem 2 zapateros. Um, o empresário, o comissionista, o que viaja para a China, o amigo de Maduro, o que poderia ter uma mina de ouro na Venezuela, o que cobra dos familiares de presos políticos para tirá-los da prisão. E depois há outro, o que vocês estão ouvindo, o político jamais tirou a vestimenta de preço. O do governo, durante o tempo em que esteve com Calama, sabia que essa era sua fortaleza, afirmando coisas como estas. Análises relevantes. Ele me contrata para fazer relatórios? Desculpe, parece óbvio, Gerais. O senhor não lhe... Não contrate ninguém se for relevante, pois o senhor já faz o trabalho do consulado. Sim, parece óbvio que é um percurso absolutamente lógico e normal. Que eu faça relatórios para uma consultoria e que a consultoria... Acostume-se que quando eu falo, o senhor tem que ficar em silêncio e não claro, que é uma questão de ordem do depoimento. Sim, me parece um assunto muito simples. Ou seja, análise relevante faz para o senhor algumas encomendas que o senhor aceita e o senhor encaminha esses trabalhos para a análise relevante. Obviamente, e antes de tudo isso, há clientes da análise relevante que encomendam relatórios que depois a análise relevante repassa para o senhor. Um pouco, se for verdade. Já respondi sim. Sim, mas é que isso não, senhor Zapatero, não coloco isso em dúvida.
Mas o senhor tem que entender que eu não sou uma madre superiora, e sim um juiz instrutor. E muitas vezes preciso ser incisivo para esclarecer. Estou amparado pela presunção de inocência, absolutamente. Absolutamente, isso mesmo. Então, um tema importante. Quando lhe é feito o pedido por parte da análise relevante, o senhor interage com os clientes da análise relevante, se reúne com eles? Olha, com quase todos, sim. Sim, interagi com quase todos, muitos. Bom, então com quase todos, mas são quase todos, não é? Com quase todos. Sim, e com quem não? Mal interagi com Plus Ultra. E você interagiu com o resto, por que não com Plus Ultra? Bom, porque com Plus Ultra a interação era basicamente feita por Júlio Martínez, que estabeleceu, eu acho, uma relação já de outra natureza. Mas não tem outro. Veja que eu comentei que a única vez que tive uma reunião foi um almoço com o presidente da Plus Ultra, Júlio Martínez Sola, e com Júlio Martínez foi em 2024. Vocês já sabem que Coldo Garcia, Ábalos e outros negam o que ele diz e que as provas confirmam isso. Claro que ele fez de tudo para conseguir o resgate da Plus Ultra e se reuniu com todos e pressionou todos. E Coldo Garcia estava na porta do escritório enquanto insistia com Sanches para chegar a esse acordo. Mente, e mente em tudo o que diz. E talvez o principal desses altos estudos não seja o que Zapatero diz. Zapatero não sai do seu papel de ex-presidente honrado de farol do PSOE, não. Ele está como sempre, tranquilo. Porque sabe que não há perigo, que com Calama está tudo sob controle. Percebam que o único momento em que ele diz aqui quem fala sou eu, é este em que vão fugir. Mas poucos segundos depois, o juiz Calama, depois de colocá-lo em seu lugar, se justifica e diz uma frase que me parece patética. É que eu tenho que ser incisivo. Como assim eu tenho que ser incisivo? Por favor, escute. Você tem que entender que eu não sou uma madre superiora e sim um juiz instrutor. E muitas vezes eu preciso ser incisivo para esclarecer. E, obviamente... Sem presunção me ampara. Senhores, Zapatero foi muito tranquilo ao depoimento com Calama porque era um controle de danos. Porque sabia que não ia morder, que não ia ser muito incisivo. Porque tinha o controle da situação o tempo todo. Estava como se estivesse em casa, tranquilo, sereno, calmo. Inclusive interrompendo o juiz, dizendo ao juiz que ele estava errado. Zapatero na Espanha, depois de ouvir isso, me perdoem, mas acho que jamais será julgado pela justiça. Continuamos confiando que, lembrem-se, os Estados Unidos façam seu trabalho, porque a justiça espanhola nos dá a impressão de que se deixa dominar por pressões. Um carro oficial, alguns seguranças e um ex-político? Não é o que gostaríamos de ouvir. Não é possível que sejamos mais incisivos à imprensa do que um juiz. Algo está errado. Ou algo está combinado. Miguel Ángel Pérez nos conta mais em 1 minuto. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Senhores, depois do depoimento, quase diria não, depoimento de Zapatero ao juiz, sem responder nem mesmo ao promotor. O que é muito grave, porque uma alta autoridade do Estado, como um ex-presidente, deveria ter mais respeito pelas instituições. Mas ficou para todos nós uma sensação muito amarga de que nem sequer retiram o passaporte dele, que o deixam ir com seu carro oficial. Para a casa que ele comprou, vai saber com que dinheiro. Não podemos baixar a guarda. Isso é uma corrida de médio ou longo prazo.
E nosso convidado me contou que o juiz Calamar sabe exatamente o que fez. Nesse despacho em que rejeita as medidas cautelares, também aponta que Zapatero não demonstrou que o que a UDEF investigou seja falso. Na verdade, não retiraram nenhum dos 7 crimes pelos quais ele é acusado. Miguel Ángel Pérez, medidas cautelares, liberdade digital. Como vai, amigo? Tudo certo? Albert, sempre um prazer estar com você. Você esteve lá. Você viu o sorriso do Zapatero na entrada. Que maravilha. Que sorriso mais irônico, né? Sim, apesar dos insultos com que ele foi recebido, na verdade foi bem surrealista aquele sorriso de Bambi dele, né? Da época em que chamavam ele de Bambi. Bom, mas o Bambi já não é tão Bambi assim. Bom, depois ele saiu pela porta dos fundos meio cabisbaixo. Vamos ver, será que convenceu o juiz Calama, Zapatero? De jeito nenhum, Albert. Eu acho que, no final das contas, o que a gente tem que guardar de tudo o que aconteceu nesse depoimento é o que o Calama diz nessa decisão. É verdade que todos esperávamos que o juiz impusesse algum tipo de medida cautelar contra Zapatero. Eu sabia que prisão preventiva não ia ser, mas pelo menos talvez uma retirada do passaporte, proibição de sair do país ou até mesmo apresentações no tribunal toda semana ou a cada 15 dias. No final, o juiz Calama considerou que não havia motivo. Por ser uma pessoa pública, ele teria dificuldade para escapar da ação da justiça e também porque considera que a investigação está muito avançada e que já Zapatero, mesmo que quisesse destruir provas, não conseguiria, não é? Todos esperávamos alguma medida cautelar, mas ele não impôs nenhuma. Além das medidas de curto prazo, acho que devemos pensar no médio prazo. E o médio prazo, na decisão do juiz Calama, eu acho que é devastador, porque o que ele diz é que depois do depoimento de Zapatero, de 2h30, ele não conseguiu desmentir nenhuma das acusações que pesam sobre ele. Ou seja, para mim isso é devastador. Ou seja, o juiz Calama afirma que nenhum dos 7 possíveis crimes inclui essa apropriação indébita. Também sobre o qual Zapatero foi acusado, estamos falando de mais de meia dúzia de crimes, o que não é pouca coisa, não foi explicado de forma convincente por Zapatero. E para mim isso me parece muito conclusivo e muito devastador, de que Zapatero vai ter, mas muito mesmo, muita dificuldade para se livrar do banco dos réus. Porque, claro, quando um juiz estava... Que estava lá, por exemplo, a acusação popular do Partido Popular, nos dizem que achou que era um comício, que ele fazia uns discursos políticos que não interessavam em nada ao juiz e que o juiz teve que interrompê-lo algumas vezes. Por exemplo, explicando seus acordos com o governo da Venezuela. O juiz diz: "O que o senhor está me contando? Não o convidei para isso." Ele estava um pouco equivocado ou ele entra no ponto decisivo, ZP, e não sai dele? Veja, Alberto, eu acho que ele não tem muita alternativa. Quer dizer, a UDEF, a Promotoria Anticorrupção e o juiz Calama pegaram ele com a mão na massa. Então, Zapatero tem uma defesa muito difícil, porque além disso, ele contratou um advogado que, como todo mundo já sabe, é processualista, não é especialista em direito penal, e a estratégia dele vai ser focar em tentar encontrar defeitos processuais formais para tentar anular provas ou tentar anular o processo. Mas, claro, no corpo a corpo, na defesa de cada uma das acusações, dos indícios de crime que pesam sobre ele, Zapatero não tem explicações. Mais do que negar tudo, como fizeram na época Ávalos e Koldo, já vemos onde Ávalos e Koldo acabaram. Com isso, essa foi a estratégia de Zapatero, porque ele não tem outra. E em relação ao assunto das joias, veja só, ele simplesmente não quis abrir a boca, né? Agora já estão começando a vazar em meios governamentais aliados que foi o rei Fada quem deu as joias em 2007 e, portanto, já prescreveu, etc. Não tem provas para demonstrar nada. Zapatero, e por isso o advogado dele falou isso. Fica quietinho, vamos tentar ganhar tempo e sobre o assunto das joias que te chamem mais para frente e agora não diga uma palavra. Eu acho que Zapatero está numa situação muito complicada e a defesa dele é muito complicada e há indícios de crime que vão se transformar em provas muito fortes contra Zapatero. Você sabe aquela raiva e eu tenho certeza que você sente o mesmo que eu. Por ser quem é, tem gente que não o trata como qualquer outro espanhol, nem na entrada, nem na saída, nem no tratamento, nem nas medidas cautelares. Se isso acontece comigo, com você ou com Koldo, a gente acaba na cadeia. Mas com ele não, é assim mesmo. Concordo nesse ponto, por exemplo, na questão da segurança. Por esse motivo, ele escapa do trajeto diante da imprensa.
Zapatero se livrou de passar pelo corredor, Begonha Gomes também, Mariano Rajoy se livrou na sua época, mas lá estava a Infanta Cristina fazendo o corredor, e para a Infanta Cristina não havia motivos de segurança para evitar o corredor. Eu realmente não entendo, para uns há motivos de segurança e para outros não. E depois, em relação às medidas cautelares, claro, um dos argumentos mais polêmicos que o juiz coloca na mesa é que, como ele é tão conhecido, seria difícil fugir, né? E evadir a ação da justiça. De fato, isso vem justamente por ser Zapatero. Se fosse outra pessoa que não fosse o Zapatero, o mais provável é que já teria sido preso preventivamente, porque estamos falando de 7 crimes gravíssimos, entre eles organização criminosa, ou seja, além disso, segundo a UDEF e a investigação, não é que ele estivesse apenas integrado nessa organização criminosa, o que já é grave, é que ele é o líder da organização criminosa. Existem documentos. Por exemplo, como pode negar que uma empresa do governo chinês, como todas as empresas, envia uma carta em seu nome, senhor presidente, senhor Zapatero, para pedir negócios e petróleo da Venezuela? Tem coisas óbvias, não é? Sim, com certeza. Acho que esse é outro dos pontos mais polêmicos, não é? De não terem sido impostas medidas cautelares justamente pela ligação que Zapatero tem com países como Venezuela ou China, não é? Aqueles que em determinado momento poderiam tentar fugir ou algo assim. E depois, acho que também há uma afirmação textual na decisão de Calama que me parece devastadora. E é quando diz que a investigação comprovou a rastreabilidade de transferências entre as contas bancárias de José Luís Rodrigues Zapatero sobre os valores do resgate do governo de Pedro Sánchez à Plus Ultra. Acho que essa frase é devastadora. Ou seja, está dizendo que foi possível comprovar transferências entre as contas de Zapatero com o dinheiro do resgate? Ou seja, eu acho que com essa frase já, se isso está comprovado, é que Zapatero já não é que se livre do julgamento, é que não se livra da condenação. Bom, tem uma dessas muitas empresas que eles criaram para o esquema inteligência prospectiva. Todas têm nomes assim, análise relevante e inteligência prospectiva. Depois só para fazer uma maracutaia e ganhar um dinheiro, né? Mas enfim, uma empresa declara o carro do juiz sem quase nenhuma receita e de 2020 a 2025, na época do resgate, quase 3 milhões de euros. Isso é um baita golpe. Sim, sim, sim. E também foi muito surpreendente ver as explicações que Zapatero deu quando perguntaram justamente sobre o alto custo desses relatórios, o que ele recebia, né? E uma das desculpas que Zapatero deu é que eram relatórios sobre geopolítica, sobre geoestratégia. Olha, por mais que seja geopolítica, bom, enfim, já sabemos o que são esses relatórios, sempre as consultorias dentro do contexto dos esquemas de corrupção. Sabemos que são álibis para camuflar as comissões ilegais. Ponto. Ou seja, não existe consultoria, nem geopolítica, nem geoestratégia. Ou seja, existem propinas disfarçadas de relatórios e supostas consultorias. E é verdade que disse que esses relatórios de geopolítica eram feitos pelo Bole à mão? Bom, esse detalhe não chegou até mim, mas também acho muito importante colocar outro aspecto na mesa, que é que Zapatero não quis atacar o Julito Martínez. Todos sabemos que o Julito Martínez sabe absolutamente tudo. A defesa de Júlio Martínez, agora liderada por Maria Dolores Marques de Prado, aguardava para saber qual seria a estratégia de Zapatero quanto ao Julito, para ver se eles começavam a cantar a Traviata e faziam uma aldama, né? Porque, claro, o que o Julito ia permitir era que o Zapatero jogasse toda a culpa nele. Mas aí o Zapatero foi inteligente e não quis pesar a mão com o Julito, porque sabia que isso seria um mau negócio para ele. Bom, vamos ver. Me disseram que o Julito está muito irritado. Não é o sal da aldama. Psicologicamente ele está mais abalado, é mais fraco e talvez desabe e conte tudo. E se ele contar tudo sobre ele, vai contar tudo sobre Zapatero? Vamos ver. Eu confio que ele revele tudo porque me parece. Me dizem que é uma família. O Javier Pérez Roldan me comentou que eles têm dinheiro, que não precisam dessas falcatruas. Não é como Escoldo, Ábalos, e, portanto, se é uma família com possibilidades, o que querem é limpar o nome deles. Bom, então que comece contando tudo. É isso. Verdade? Seria maravilhoso isso. Total. Querido amigo, boa sorte. Hoje você se livra do julgamento. Prepare-se, porque na semana que vem vai continuar aguentando esses corruptos. Um forte abraço, Miguel Ângel. Muito obrigado, Alberto. Um forte abraço.
Castillón Confidencial de Alberto Castillón. Quando minha mãe morreu, herdei as dívidas dela e fiquei sozinha. Depois veio a Covid e passei meses sem receber um centavo. Cheguei a precisar de ajuda psicológica. Se você está em situação de insolvência, entre em contato conosco e diremos se você atende aos requisitos da Lei da Segunda Oportunidade. Sindeuda Group, sua segunda oportunidade. Bem-vindos ao mundo Vichy Catalan, onde o autêntico e o saudável andam juntos. Aqui sabemos como aproveitar e também como cuidar de nós mesmos. Um lugar para transformar cada momento em único e saboreá-lo intensamente. Esperamos por você na Casa da Água com Gás, Vichy Catalan. Amigos, agora que o fim de semana está chegando, recomendo que além de assistir aos nossos vídeos, vocês assistam aos vídeos de um novo canal que acabou de nascer na família. É o da minha filha e peço a ajuda de vocês. É um vídeo científico atrás do outro que Iñaki e Tuxen se encarregam de montar, organizar e criar com muito talento. Vídeos científicos no canal Tu Cuerpo Sabe Dos Cosas. @Seu Corpo Sabe 2.0, este é o último que eles lançaram, inquietante. Existem pessoas que morreram por coisas que parecem impossíveis. Não por acidentes, não por violência, mas por coisas tão simples como rir, beber água ou até mesmo dormir. E o mais inquietante é que, em muitos desses casos, não foi a situação que matou a pessoa. Foi o próprio corpo dela. Em 1975. Não quero que vejam, não conto mais nada. Seu Corpo Sabe 2.0, inscrevam-se, deixem o like e assistam aos vídeos. Vocês vão gostar. Aliás, todos estamos atentos ao caso das máscaras, a sentença contra Coldo, Ábalos e Aldama, pelo que parece, nos informam. Obrigado. De salir, sino hoy, quizá el lunes, pero nos hablan de que Ábalos sería condenado. Ou 11 anos de prisão. O Ministério Público pedia mais de 20 e tantos anos. Para Coldo, de 8 a 10, também praticamente a metade do que o Ministério Público pedia. E com esses dois eles chegaram a um acordo por unanimidade, mas com Aldama não. Não, com Aldama a discussão é Aldama. E alguns magistrados querem condená-lo a mais de 2 anos de prisão, caso em que ele iria para a cadeia. E o que me dizem é que ele será condenado a menos de 2 anos e não irá para a prisão. Isso é muito importante. Se Aldama não for preso por colaborar com a justiça, outros também podem falar, como Julinho Martínez, suposto laranja de Zapatero, ou até Gertrudes. Há muitos que estão esperando que se proteja a testemunha que colabora, o criminoso que colabora, sem colocá-lo na prisão. E se isso for conseguido pela Promotoria Anticorrupção e pelos juízes decentes que ainda restam, então estaremos dando um grande sinal para que a justiça avance. Carlos Marcos, seja bem-vindo. Como vai, analista? Como vai, amigo? Bem, muito obrigado. Estou muito bem, Albert. Muito bem, muito bem. Vendo essas notícias que ontem os magistrados nos trouxeram, não comemorando, mas analisando, claro. Sim, sim. Bom, há quem veja o copo meio cheio, meio vazio. Miguel Ángel Pérez nos dizia agora que de forma alguma Zapatero convenceu o juiz Calama que as acusações são contundentes. A prova é a acusação da secretária e das filhas dela ontem à tarde, não é? Bom, vamos organizar as coisas porque com tanta confusão que o governo de Sanches está causando, as pessoas começam a se perder, não é? Primeira questão, ainda não estão analisando o dinheiro que Zapatero pode ter recebido da Venezuela? Não. Aqui está sendo analisada uma atuação no que diz respeito ao resgate da Plus Ultra e uma segunda questão que se refere a alguns presentes que supostamente Zapatero recebeu de um rei árabe já falecido. Então vamos por ordem. Quanto ao caso da Plus Ultra, sim.
Bem, a guerra de Zapatero para tentar evitar que esse telefone, clonado legalmente nos Estados Unidos, possa vir à tona na Espanha, é um claro reflexo do pânico que ele sente. Ao fato de conhecermos o conteúdo de suas conversas com o principal responsável da Plus Ultra, que, por sinal, está foragido da justiça. É que aqui vem um criminoso atrás do outro. E quanto às joias, não é só que ele seja um ladrão, porque ele é. Agora, estão vendo se ele é um ladrão com crime prescrito ou não. Mas é que os magistrados e os inspetores da Receita não são bobos. Para provar que essas joias foram dadas antes de 2007, teria que aparecer quem as deu e dizer: sim, eu dei para ele tal dia, tal hora, e aqui está o certificado de aquisição dessas joias. Isso não pode acontecer porque esse senhor faleceu. Aqui não adianta dizer: eu prometo que me deram em 2007. O que você promete não me interessa nem um pouco. Você tem que comprovar que possui isso desde essa data. E se não comprovar, além de muitas outras coisas, você ainda tem um crime fiscal muito grave nas costas. Sem dúvida. Olhem as mensagens que ele não quer que ninguém veja e que já estão nas mãos do juiz do celular de Rodolfo Reis, CEO da Plus Ultra. Eles diziam coisas assim com o presidente da Plus Ultra. Vou entregar um pacote para Júlio Martínez, Zapatero, para que a gente leve no voo do dia 14. Também o Júlio esteve hoje com o ZP. Disse que está indo de vento em popa e o Charame fazendo o 3º grau quer grana. Receberam o Sanches como herói, na Moncloa. Questão de ajudas. Vamos ver se ele é herói para nós. Assim, o dia todo é uma transcrição interpretada pelos colegas da Telemadrid. Deixem ele cumprimentar. Mas cuidado, Albert. Falta uma frase muito importante que também está nessa mensagem. Quando o homem fala de trazer o pacotinho no avião, o outro diz o pacotinho e o outro responde: a remuneração. Mas claro, impossível, cara. Branco e na garrafa. Sim. Cuidado, não fale de coisas brancas, pacotinhos e Plus Ultra. Sim, que também trouxeram. Cuidado, meu querido amigo. Que país? Deixe-me cumprimentar uma mulher que é tão grandiosa quanto uma catedral e que amamos muito aqui. Zoe Valdez, querida, como você está? Muito obrigada, Albert. Um abraço, Carlos. Adoro o Carlos. E eu adoro a Zoe e o Carlos. Sim. Obrigado. Obrigada. De nada. Esperando ir para o seu país a qualquer momento. Vamos ver quando isso acontece. Alguma novidade ou o quê? Me siga. Já tive que adiar. Inclusive, em 3 ocasiões mudei a passagem porque estava esperando, claro. Mas depois do que aconteceu com o Irã e depois dos movimentos que estão sendo vistos daqui, acho que não é muito promissor para mim o que poderia acontecer. E é nisso que estamos. Estamos sempre esperando. Sim, mas esperávamos algo mais e já esperávamos isso há dias. Você, eu e muita gente. Além disso, nos deram a informação perto da Casa Branca, no entorno da presidência. Ontem, fontes próximas a Washington me disseram que o que aconteceu foi que o Irã saiu do controle deles. As coisas não saíram como eles esperavam e tiveram que apagar o incêndio do Irã para voltar a se ocupar de Cuba e Venezuela. Eu disse a eles que já podem se apressar ou vão perder mais 2 batalhas. O Irã ficou como ficou, o país muito enfraquecido, mas os assassinos continuam no poder. Isso em Cuba é impensável, né? Que eles continuem no poder. Zoé. Bom, se você me permite, o Irã não saiu enfraquecido. Desculpa. Essa é a visão que vem do governo norte-americano. Não é a minha visão. O Irã, o regime dos ayatolás, mesmo que os ayatolás tenham sido eliminados, eles se reproduzem muito rápido e continuam lá. E o povo iraniano foi esquecido. Não é isso que quero para Cuba, mas sim o que pode acontecer com ela. Além disso, deixaram Israel de lado quando foi Israel quem derrubou Khamenei, não foram os Estados Unidos. Vamos ficar aqui, não na fila do pão. Eles não fizeram isso sozinhos. Isso foi feito com Israel e graças a Israel. E não se pode ignorar Israel. Não se pode deixar Israel de lado. Fazer isso é como disse Trump há alguns dias, que se os sírios eram maravilhosos, isso, aquilo.
Pois bem, mas e daí? E depois o que ele disse sobre Israel? Ou seja, você não pode dizer que os sírios, neste momento, estão em uma situação maravilhosa. E, além disso, imediatamente depois de dizer o que foi dito sobre Israel, não é justo, não é seguro para ninguém. Porque Israel é o muro internacional de contenção contra o terrorismo. Isso precisa ficar muito claro. Se Donald Trump não tem isso claro, estamos perdidos, mas perdidos mesmo. Isso por um lado. Por outro lado, o Irã, o povo iraniano está na mesma situação. Lá não houve nenhum tipo de libertação. Lá houve conluio, que é o que quase sempre traz alegria aos bolsos dos investidores. Mas o problema é que a democracia e a liberdade não tem nada a ver, não com os investidores. E concordamos que um país precisa crescer, mas um país primeiro precisa ser livre para crescer. Isso não é o que eu quero para Cuba. E se esse é o plano que tem para Cuba, que é o que estamos vendo daqui, eu escrevi um artigo, uma 8ª e última carta para Marco Rubio, publicada no Diário de Las Américas. Hoje, desde ontem, e hoje também está, pois seria um trabalho que está sendo feito a favor da tirania e do que a tirania quer, que é um trabalho, uma mudança, fraude, investimentos. Vejam só os 14 pontos que dão para ele. Ou seja, mais ajuda para o Irã, para o regime. Se é isso que vão fazer com Cuba, esta aqui não vai tolerar. Eu não vou ficar quieta. Carlos, querem fazer em Cuba o que fizeram com Delcy Rodrigues na Venezuela? Porque já tinha até candidato, já dissemos aqui, o neto de Raul Castro, mas nem sequer colocaram isso em prática. Não sei, Albert. Você sabe que eu tenho um certo grau de decepção com os tempos do presidente Trump. Eu comemorei a atuação na Venezuela e fiquei com muitas expectativas com o início das ações em Cuba, mas vejo que o tempo está passando. Quero pensar que depois do fracasso no Irã, e concordo 100% com as palavras de Zoe, uma mulher cujo nível intelectual não está em debate, não se discute, né, sua clareza, e é um prazer ouvi-la, porque ela fala as coisas de forma muito clara. Espero que Trump, à sombra do fracasso que teve no Irã, onde eu não sei exatamente por que ele se envolveu, para que ele se envolveu, qual era o objetivo. E eu sei que agora ele tem que pagar 300 bilhões de dólares como indenização aos ayatolás, porque é verdade que o povo não mudou nada. Continua submetido à mesma ditadura teocrática que oprime as mulheres, que as pune, as mata, enforca os homossexuais. Ou seja, o desastre que era o Irã continua igual e que não venham me vender o sucesso da abertura do Estreito de Hormuz. Porra, aquilo já estava aberto antes, sem guerra nem nada. Em que enrascada eles se meteram? Espero que, para encobrir essa mancha, que é uma mancha no currículo do presidente Trump, ele intervenha em Cuba o quanto antes, para forçar eleições democráticas. Não para colocar um sobrinho ou neto de Fidel Castro, porque isso não pode ser uma transição para nada. Cuba é um desastre, é um estado falido. E o que precisa é que um grupo de técnicos governe o país até a realização de eleições democráticas. E na Venezuela, quase a mesma coisa. O que diabos Delcy Rodrigues e seu irmão ainda mandam no país? Se eles continuam fazendo as falcatruas que faziam, continuam fazendo com uma cara de pau impressionante. E parte do bolo do petróleo vai para Trump. Mas isso não era o que o resto do mundo esperava diante do que aconteceu lá. Pelo amor de Deus, não insultem nossa inteligência. Presidente Trump, acorde. Há pessoas aqui que apoiam muitas das suas decisões, mas aquelas que não entendemos, não vamos aceitar de jeito nenhum. À noite e às vezes durante o dia, o povo continua protestando em Cuba. Se aqui estamos desesperados porque os dias passam e nada acontece, imagina lá onde a informação chega, a mesma que temos aqui, mesmo com pouca energia elétrica, ela chega. Eu falo com pessoas que estão em Cuba, falei com um ex-preso político há 2 dias. Eles estão no limite e dizem, por favor, que aconteça o que for, mas que aconteça já. Eles não querem aguentar mais um dia. Além disso, não é tão complicado, Zoe. Que os Estados Unidos intervenham em Cuba não é tão difícil, né? Não é a Venezuela. Não é tão difícil, né? Estão a 90 milhas e, além disso, no entorno do Trump, conhecem melhor o Marco Rubio. Claro que eu não tenho porquê, mas ele conhece perfeitamente. Há muitas pessoas que conhecem perfeitamente o que está acontecendo. O exílio foi um exílio
que reconstruiu e que construiu em Miami. E esse exílio sempre informou em cada governo o que acontece em Cuba. E há um acompanhamento disso desde o início. Olha, não é esse o problema deles irem para as ruas. Mas sabe o que é o pior que está acontecendo? O pior que está acontecendo, olha, ontem uma mãe fez uma denúncia de que os 2 filhos dela estão morrendo. Os 2 filhos dela estão morrendo e ela está passando por isso. Ela é testemunha disso porque não tem o remédio para a menina que é diabética, ela não tem, e também não tem o remédio para o menino que tem outra doença. Ela não tem comida para dar para essas crianças e está vendo aquela mãe cujos filhos estão morrendo diante dos seus olhos. E ela não é a única. Ontem, outra mãe, eu coloquei isso no Twitter, saiu para denunciar como mataram o filho dela, mais um, na prisão. E ela colocou cartazes, e essa mãe vai ser presa porque por colocar um cartaz, não, por denunciar na rua em Cuba, esse tipo de coisa, mais uma presa. A filha da Ana Benzi, que é uma influenciadora, que é brilhante, essa garota, 21 anos aí, a mãe dela está sendo acusada e são de 5 a 10 anos de prisão por dizer o nome da pessoa que veio chamá-la para uma reunião em Vila Marista com a segurança do Estado, onde as pessoas são torturadas. Ou seja, o problema é que a gente vê tudo isso, mas um dia essas pessoas desaparecem em uma prisão e nós esquecemos delas. E aparecem 10, 15, 20 anos depois totalmente destruídas. São almas penadas. Não podemos continuar assim em Cuba. Também não podemos continuar construindo uma oposição falsa que faz turnês pela Europa para não fazer nada, para reagir o dinheirinho que sabem que recebem, porque esse é o outro problema. O outro problema grave não é só o regime, é a oposição que está se beneficiando disso apenas para viver melhor. No exílio. Isso me revolta. Não tenho outra palavra para dizer e me desculpem. Há um recorde de presos políticos nas prisões cubanas. Mais de 1.200 neste momento. Há crianças, mulheres, menores de idade. Se já não há comida lá fora, imaginem como estão na prisão. Recebo fotografias de presos exatamente como eles saem e são impressionantes. Parece que estão saindo de um campo de concentração. É preciso exigir que os Estados Unidos ajam rapidamente, porque o povo cubano está faminto, destruído e moralmente acabado. O que mais me envergonha aqui é que ninguém do governo espanhol os apoia, Carlos. Muito pelo contrário. Apoiou os opositores. A União Europeia, Ursula von der Leyen, Sanches, todos deram dinheiro para Díaz-Canel, não para o povo cubano. E continuam fazendo isso até hoje. Já não espero nenhum gesto de nenhum partido de esquerda. Mas parece que Cuba não existe, nem mesmo para o PP. Parece que não estão lá, parece que não vivem. Não ouço nenhuma voz quando falam o nosso idioma e foi nossa terra com a bandeira espanhola. E não faz tanto tempo assim. Olha, Albert, vou te contar uma coisa. Nas minhas viagens a Havana, fiz 3 ou 4 viagens, já te contei, para conhecer os restos do hotel que foi do meu avô, o Hotel Puerto Tierra, que foi expropriado na época. Agora vivem lá 20 famílias. Eu chamava alguém de lá que era como meu motorista, quem me levava e trazia. E era um rapaz extraordinário, um cubano extraordinário, que tinha sua família lá, que já tinha pensado em sair de Havana, mas não ia embora porque ele não deixava lá sua avó, seus pais e seus irmãos. Bom, esse motorista, eu mantenho contato com ele, sabe? Ontem, ele me contou o seguinte, e isso não é romanceado, não precisa colocar cianeto, como dizia a promotora, isso é uma realidade. Eles estão cozinhando as cascas das batatas com água, as cascas das batatas, para comê-las cozidas em uma fogueira que fazem com lenha, que conseguem quebrando os móveis que têm em casa. Essa é a realidade, muito além das posições políticas. E então eu disse para esse homem, vou te fazer uma transferência, me dá uma conta, porque você precisa de ajuda. Ele me disse, não me mande por transferência, senhor Carlos. Ele sempre me chama assim, não me mande por transferência.
Se viesse alguém conhecido seu para me trazer, tudo bem. Mas se não, eles controlam tudo e no final não chega até mim. E estamos permitindo isso com o silêncio do mundo. Onde diabos está a ONU e todas essas instituições que todos nós pagamos e que não atendem pessoas que no século XXI estão sendo submetidas à morte, à fome, à morte por fome por uma ditadura sanguinária? É uma verdadeira vergonha que revolta qualquer pessoa que tenha sentimentos, que tenha princípios e que tenha um mínimo de bom senso. Não sei no que eles estão pensando. O padre Alberto Reis é nosso amigo, já o entrevistamos muitas vezes. Ele realmente tem como fazer a ajuda chegar às famílias. Eu já recebi muitas doações dos confidenciais, eu as envio toda vez que a entrevista acontece, mando para ele. Às vezes ele está do outro lado da ilha e não é fácil, mas é a única maneira, né? Zoe, não temos outra opção. Usar uma pessoa de confiança, só isso. Obrigada, Carlos. O problema, sabe qual é? Que essas transferências têm que ser pelos meios que eles querem e às vezes não chegam, que foi o que esse senhor disse. E pode levar qualquer um à prisão. É que não tem saída por lugar nenhum. O padre Alberto Reis é o único que neste momento está realmente fazendo um trabalho de formiguinha para ajudar. Eu também mando ajuda para o padre Alberto Reis, porque é a única forma que realmente, provavelmente demorou, ou provavelmente porque há lugares muito distantes e intrincados, como você acabou de dizer, Alberto. E de qualquer forma, eles fazem com que ela chegue, E é terrível que as pessoas não possam nem sequer reclamar. Ou seja, veja como Carlos teve que reclamar por um homem que, se hoje disser algo nem na rua, na janela da sua casa, dentro da sua casa, ele é destruído. Acabam com a vida dele. E acabam com a vida dele. E que ninguém se engane, Albert. Essa situação terrível que os cubanos sofrem, que esse país lindíssimo sofre, filho da Espanha, irmão dos espanhóis, é porque 4 ditadores assassinos querem se manter no poder. Não há outra razão além dessa. Em que Marco Rubio e Trump estão pensando? O relógio não pode continuar correndo porque é preciso comer todos os dias. E talvez você consiga aguentar 3 dias, 4 dias, 10 dias sem comer. Eles já estão há meses na fome. É preciso parar o relógio. É preciso zerar o relógio de Cuba. E isso, hoje, só pode ser feito com uma intervenção imediata dos Estados Unidos, que são os únicos que, em seu momento, se preocuparam com essa realidade. Essa espera me enche de incertezas, de dor e de desconfianças, e exijo que todas elas sejam esclarecidas para mim. Era sério ou estavam brincando também com a fome do povo cubano? Até aí podíamos chegar. É isso que esperamos, amigos. Vejam, enquanto falamos dessa esquerda que se cala diante da dor e da fome, em Cuba acabou de ser batido um novo recorde de subsídios para os sindicatos de esquerda, muito comunistas e progressistas da UGT e das comissões operárias na Espanha. Pepe Álvares e Unai Sordo. Sanches duplicou os subsídios que Rajoy deu a esses sindicatos. E até hoje eles receberam, segurem-se bem, 146 milhões de euros de dinheiro público. Para vocês terem uma ideia, Rajoy dava para eles 8 milhões e pouco. Isso mesmo, por ano. Sanches, 32. Essa é a diferença. O aumento da ajuda aos sindicatos é de 263%. Eu fiz as contas. Vocês, com seus impostos, pagam para comissões obreiras e para a UGT todos os dias 100 mil euros. Quando disserem que não há dinheiro para as vítimas da Dana, para ela, para um medicamento, pensem nos números que estamos apresentando. Logicamente, este governo não teve nenhuma greve geral em 8 anos, nem terá enquanto continuar calando bocas com o seu dinheiro. É curioso, um ouvinte me perguntou, tenho aqui a mensagem do José,
Ele diz: como é possível que sem orçamento, em 4 legislaturas, haja dinheiro para tudo o resto? Sindicatos, lei dos netos. De onde eles tiram o dinheiro? O que eu digo, Carlos? De onde eles tiram o dinheiro? Bem, isso é uma brecha legal, que de fato, ao ter orçamentos prorrogados, o governo tem o poder de fazer o que chamam de transferências de crédito. Sem mexer nos orçamentos prorrogados, eles podem sim tirar uma verba de um lugar e colocar em outro. Mas esse preço altíssimo, que eu não sei por que cargas d'água eu tenho que pagar, nem €1, nem para comisões obreiras, nem para o UGT, nem para nenhum sindicato do qual eu não sou filiado e não me interessa absolutamente nada. Pois com esse dinheiro, assim como na época foi resgatada a UGT, quando fez aquela promoção imobiliária em que enganou centenas de famílias de trabalhadores, chamada SPA, aquela promoção que quiseram fazer, não é verdade? Que não puderam fazer porque o dinheiro desapareceu, como sempre, e o que é mais preocupante, sob que controle são entregues 146 milhões de euros de todos os espanhóis aos sindicatos, como eles gastam, como distribuem. São estômagos agradecidos. O que estaria acontecendo na Espanha se um governo de direita tivesse o problema que tem o sem vergonha? O de Sanches e sua quadrilha de mafiosos que ocupam a Moncloa. O que estaria acontecendo? Os sindicatos estariam incendiando as ruas, queimando contêineres, apedrejando as pessoas. Isso seria, mas como é um governo de esquerda e dão 146 milhões que espero que sirvam para a Yolanda Dias quando ela estiver na rua, daqui a alguns meses que a contratem como advogada do sindicato das comissões operárias, de onde ela nunca deveria ter saído. Pelo menos que ela agradeça por isso. Enquanto isso, estão nos roubando na cara. Estão tirando dinheiro do nosso bolso para dar para aquele surdo e para aquele de cachecol, que eu nem sei como se chama, para os das gambas, enfim, para os come-camarão. E não se esqueçam que a UGT está sendo investigada e julgada por mais uma fraude milionária. Eles roubaram 4,5 milhões desde 2018. Maria del Carmen, Tomás Lopes, Maica, essa mulher que vocês veem, esses seios que vocês veem na fotografia, nós também pagamos com dinheiro público. Ela é administrativa do sindicato UGT, gerenciava os fundos do Fogaça, sem supervisão de ninguém. Na verdade, Pepe Álvares ordenou que não fosse apresentada denúncia e atrasou a investigação por 17 meses. Quem era a mãe dessa? Quem é a mãe dessa garota? A deputada do PSOE na Assembleia de Madrid, Maria Carmen López Ruiz. Os cheques de dinheiro não chegavam aos trabalhadores, mas acabavam nas contas de 3 pessoas do círculo dela, entre eles o marido. No total, em 10 meses, 44 cheques com 465 mil euros. Com o dinheiro dos trabalhadores foram pagos passagens de avião para Miami, Paris, Fuerteventura e Maiorca. Pagava com o cartão da UGT. Falsificou 270 e 279 cheques. Comprou 2 carros Mercedes, como eu disse, colocou prótese mamária e ainda usava tinta falsa para fazer os cheques. Colocava o nome verdadeiro, recebia o cheque, apagava o nome verdadeiro e colocava o do marido ou de uma amiga. Estão pedindo 8 anos de prisão, que para mim, não sei, Zoe, me parece muito pouco. Deveria ser agravado quando é dinheiro público de uma instituição que recebe dinheiro público, não é? E ainda vai sair antes. Claro, com certeza. Vai sair antes porque eles sempre dão um jeito de fazer seus cursinhos, suas integrações e suas coisas, e vai sair antes. E além disso, para que servem os sindicatos hoje em dia? Mas, enfim, qual é a razão de existir dos sindicatos? Isso já é algo que deveria estar, como dizem os franceses, revoluir, de revolto. Qual é o papel dos sindicatos? 0, nenhum, não fazem nada. O que fazem é afundar o operário, afundar o trabalhador. Essas coisas de verdade me irritam muito e fazem meu sangue ferver. Pois é, Alberto. Não para por aí. Os sindicatos, especialmente a UGT, estão muito ligados aos ERES da Andaluzia, envolvendo centenas de milhões. E não acontece nada? Qualquer outra administração que fizesse isso teria a UGT ilegalizada. Aqui ela é premiada pelo governo e pela máfia de Sanches, que paga pela paz social para que os sindicatos não levem as pessoas às ruas. Espere só ter um governo alternativo para você ver a bagunça que esses sem vergonha vão fazer nas ruas.
Sim, mas existe uma casta política na Espanha, principalmente a da esquerda, e às vezes também quando a direita governa, que parecem intocáveis. Olha, recebo uma mensagem confidencial de Miami. Ela se chama Maria. Ela diz: não consigo entender como é possível que tenham alguma consideração pelo Zapatero por ele ser ex-presidente, quando, ao contrário, ele deveria ser tratado com mais rigor e firmeza, já que, tendo ocupado um cargo tão importante, pisoteou tudo o que é decente e muito mais. Ele deveria estar preso, a justiça aplicada pelo juiz Calama lhe deve isso, deve ter lhe feito um grande favor. Eu concordo, deveria ser um agravante, Zoe, quando um político comete qualquer delito, não um atenuante. Esse tipo de proteção à casta política, isso acontece nos Estados Unidos também ou não? Não, isso é mais difícil nos Estados Unidos, mas de qualquer forma, claro, é isso que os democratas querem implantar já faz tempo, não é? Também recebi uma mensagem de Cuba, porque estavam me mandando informações e eu disse, não posso agora porque estou com Albert Castilho. Dizem, Albert Castilho, é a única coisa que dá para ver. Que maravilha, por favor. As pessoas que não têm eletricidade nem luz, a única coisa que vem é o Albert Castilho. E aí eu te digo, não, a gente manda ele embora, olha, a gente manda ele embora. Um abraço daqui. É muito emocionante saber que eles têm luz só 1 hora por dia e carregam o celular para nos assistir, mesmo que seja um. É incrível. É incrível, devemos agradecer. Eles também te agradecem muito e sempre me falam isso. O que está acontecendo na Espanha, eu sinto dizer, mas já falei isso outras vezes, e as pessoas sempre dizem, ai, que exagerada, ai, você está louca. Isso foi... Segundo a segundo, o que aconteceu em Cuba, na Espanha, está acontecendo numa velocidade tremenda, porque isso não é Sanches copiando a cópia, ou seja, na Venezuela. Sanches, a primeira viagem que fez foi para Cuba para receber que instruções e voltou com a ideia do que tinha que fazer, destruir a Espanha. A única coisa que ocorre aos socialcomunistas, como ele mesmo se defende, quando aquele levantou o punho e cantou a Internacional com a corrupta e todo o seu entorno corrupto, é destruir e destruir. E vão destruir a Espanha a passos largos. E isso dos sindicatos estamos vendo também na França. Na França, a situação dos sindicatos é horrível. Os sindicatos fecham canais de televisão na França. E isso vai chegar rápido à Espanha, porque é isso que ele quer. Desde o primeiro minuto, aquele que ele colocou como vice-presidente, que por sorte saiu, que é esse, como ele se chama? Aquele de que eu nem gosto de dizer o nome, porque o da trança, Luiz Iglesias, é isso que ele quer, é isso que ele queria desde o primeiro minuto. E essa semente ele deixou ali. Isso vai acontecer com as comunicações e já está acontecendo com os sindicatos, que já conhecemos bem. E o que é desde o social-comunismo e é de onde eles vêm. Bom, é que eu concordo absolutamente com você, Zoe, e isso precisa ser explicado. Isso é um plano que está dando certo para eles. Agora, por exemplo, Sanches está lançando, e não é o único, a mensagem da plurinacionalidade. Exato, para quê? Para chegar, me dizem, para chegar em 2031, ao aniversário da Segunda República, 100 anos da proclamação da Segunda e proclamar a Terceira. E ser o líder dessa república. Carlos, aqui hoje ninguém acredita nisso, mas é que há 8 anos ninguém acreditava que estaríamos como estamos hoje. Claro, Albert. As coisas estão acontecendo muito rápido na Espanha. A degradação moral, a degradação institucional, a perda de qualidade democrática que estamos sofrendo na Espanha há 8 anos, coincide com a chegada de Sanches ao governo, embora Zapatero já tivesse semeado antes, durante sua gestão, parte da desgraça. É importante lembrar que Zapatero deixou a Espanha arruinada. Ele mentiu dizendo que estávamos na Champions League da economia europeia e seríamos resgatados pelos homens de preto, não é? Foi quando ele fez cortes, congelou as pensões e reduziu os salários dos funcionários públicos. Mas a máquina midiática da esquerda adoçou essa mensagem até o ponto de limpar a gestão de Zapatero, que foi o presidente mais desastroso que a democracia espanhola já teve até Sanches.
Mas como esses são especialistas em limpar a imagem, cara, assassinos da quadrilha terrorista ETA, assassinos de merda, foram transformados em homens de Estado. Isso foi dito no Parlamento do Estado de Madrid. O TG é um homem de Estado. Um sujeito terrorista condenado, entre outras coisas, pelo sequestro de Javier Ruiz Rupert. É que estamos loucos, é que de verdade a vida está passando tão rápido que estamos perdendo a perspectiva. E estamos indo para o fundo do poço. É imprescindível que haja eleições democráticas o quanto antes na Espanha, porque Sanches vai continuar inflando o censo o máximo que puder. Com a lei dos netos, com imigrantes legalizados, com o que for preciso. E atenção, porque mais uma vez repito, não importa quem vota, importa quem conta os votos. E esse aparato está nas mãos do senhor Sanches e sua equipe de opinião sincronizada que se apresenta através dos meios de comunicação públicos. Todos nós pagamos pelas mentiras, pelas vergonhas, pelo inaceitável de um governo que decidiu se rebelar. Para mim, tanto faz o que aconteça, eu aguento até o ano de 2027. E se eu conseguir colocar 3 milhões de votos novos nas urnas, talvez até eu tenha sorte de novo. Sobre o voto Sera, a lei dos netos, Rosa, Juan e Roberto. Vocês estão falando sobre o voto por correio? Deveria ser totalmente proibido. Essas pessoas que vivem fora, tanto os que foram trabalhar fora quanto quem mora fora, mesmo sendo espanhóis, não têm direito a votar, já que não estão registrados. Olha, estamos falando sobre o que é fraude eleitoral e que a oposição está sendo testada. Eu não penso assim. Eu penso que a oposição simplesmente está colaborando com uma organização criminosa para se perpetuar no poder e que muito provavelmente eles têm interesses em comum. Acho que o voto Sera é o maior golpe que querem impor. Não entendo porque pessoas de outro país que nunca estiveram na Espanha podem decidir o futuro da nossa nação. Mas, chegando a esse ponto, por que não se faz a apuração no país onde vão votar e enviam os dados para a Espanha? E se fosse assim, eles não ganhariam. Aí está o truque, aí está a armadilha. Olhem, Bernabé conseguiu a nacionalidade. É confidencial, escutem como ele fez. Eu sou neto e bisneto de exilados republicanos. Eu recebi a nacionalidade pela lei da memória histórica, não pela da memória democrática. Que curioso que mudaram o nome de lei da memória histórica, porque, claro, a lei da memória histórica deveria abranger todos os protagonistas da história, fossem do lado que fossem ou da ideologia que fossem. A história é única com alguns eventos, mas, claro, tinham que colocar democrática, porque assim só os democratas que se consideram os certos, segundo eles, os que nomearam a lei de memória democrática, só esses é que têm direitos. Pois bem, também se diz que nós que estamos nessa situação e os novos que vão ser regularizados agora por essa regularização super expressa, principalmente para argentinos, será para que votem na esquerda. Pois bem, no meu caso, toparam com osso duro de roer. Eu não voto porque durante 15 anos em que fui mais um estrangeiro, não me era permitido participar. Em assuntos políticos eu não podia opinar, mas tinha que pagar impostos. Os primeiros que estão cansados dessa forma falsa de nacionalizar as pessoas ou da lei dos netos Zoe são aqueles que estão na Espanha há 10, 15 anos e nem deixam eles se nacionalizarem, nem permitem que convalidem seus diplomas de outros países. Quer dizer, colocam todos os obstáculos possíveis para eles e agora, quando interessa mudar pelo censo, tapete vermelho, isso não é justo. E além disso, vou te dizer algo ainda pior. Por exemplo, aos cubanos que fugiram ou que vieram por problemas de perseguição de uma ditadura, eles demoram para liberar os documentos. Eles demoram para liberar os documentos porque fizeram um estudo, segundo um advogado me explicou. Eles fizeram um estudo sobre os possíveis eleitores do PSOE, sobre os possíveis eleitores. Ou seja, é desse estudo que parte tudo o que eles estão fazendo de fraudulento em relação à concessão de nacionalidade, à concessão. Ou seja, isso realmente não é só trágico. Isso está mudando o rumo da democracia. Isso está forçando a democracia para o lado mais sombrio. Está afundando a democracia. Isso eu já nem sei mais como se chama.
E, além disso, para os cubanos não só demoram os documentos, para os cubanos demoram um status legal de voto, enquanto isso, para quem está dentro de Cuba. Associações de origem canária de outras vão buscá-los em casa. Como já te contei uma vez, eles os levam para votar, dão tudo rapidamente, levam para votar, dão uma caixinha de arroz com frango, seja o que for. No final, em ônibus, e depois atrasam a saída deles do país. Que curioso, né? Eles atrasam a saída mesmo tendo nacionalidade. Mas o que está acontecendo aqui? Sim, estão usando eles, utilizando eles para o voto e só isso. Quem ultimamente parece que está acordando dos seus sonhos felizes? Feijó se animou e está falando o dia todo que é preciso fazer eleições buscando o apoio do Junts. Ele vai de canal em canal com o discurso. Ernesto Rosa e Fran falam do PP. Por favor, senhores da oposição, sejam capazes de chegar a um acordo e negociar. Para apresentar uma moção instrumental de censura para convocar novas eleições e, dessa forma, destituir este governo. Acabei de ler que Feijó também não quer apresentar uma moção de censura instrumental. Ele quer esperar? Não sei, é que não sei o que ele quer esperar. Bom, suponho que falta 1 ano para as eleições. Tem as regularizações express e, bom, todos sabemos do que o Sánchez é capaz. Eu, sinceramente, acho que estamos diante de uma emergência nacional e esses senhores não querem perceber. Génova 13 não quer perceber. Vocês sabem por quê? O Núñez Feijó não quer uma moção de censura instrumental em que se coloque alguém distante do mapa político atual? Uma pessoa neutra, porque isso tiraria dele a opção de fazer o mesmo que o Sánchez está fazendo. Aproveitar as urnas do voto Sera, mudar para o nome dele, manipular os votos do exterior nos correios, porque é que outra explicação eu não encontro. Será? Tomou uma atitude, Feijó, ou só fachada? Carlos, não? Eu não sei se ele tomou uma atitude ou não. Você sabe que eu, assim como aposto, acho que Sánchez vai até o último segundo do último dia da legislatura. Também afirmou que foi erro Feijó não apresentar a moção de censura, que é democraticamente imprescindível, pedagogicamente necessária, e que até mesmo Felipe González fez isso no ano de 81, se não me engano. Ele perdeu no parlamento, mas ganhou nas ruas porque 6 meses depois lhe deram uma maioria absoluta gigantesca. Não importa, já sabemos o que pode acontecer no parlamento, mas essa moção de censura deixaria o PNV e o Juntos expostos. E além disso, nas ruas haveria a sensação de que a oposição está fazendo alguma coisa. Poxa, é que toda notícia que surge são notícias que vêm dos meios de comunicação. Não há uma única proposta de um partido, né? Uma descoberta, uma revelação, um escândalo de corrupção. Não, tudo vem do que é publicado nos meios de comunicação. O que vocês fazem, senhor? O que vocês fazem? Ontem parece que alguém abriu os olhos dele durante o programa El Hormigueiro na TV. Ele reconheceu que vai ter que formar um governo de coalizão com o Vox. Olha, não precisava demorar tanto para reconhecer isso. Aliás, passaram muito tempo insultando, estigmatizando o Vox. Até hoje, algum presidente autonômico do PP ainda faz isso, já que é a única forma de o senhor formar governo, certo? Não precisa ser tão esperto. Tem um pouco de quê? Bom. Aqui quem deveria analisar é o Feijó. Ou seja, do jeito que as coisas estão, e meio governo na cadeia e metade da família do Sánchez, ele não ganha por maioria. Por que ele não se afasta e sai de cena vendo que não é capaz de liderar a oposição? Não é, Zoe? Seria lógico pensar que alguém deve fazer autocrítica, o que é melhor para o meu partido ou o que é melhor para mim? Seria o lógico, mas nós não estamos lidando com pessoas lógicas. Perceba que esse senhor, porque olha, ontem eu tive sabe, hoje ia ter uma votação para que a União Europeia cortasse a ajuda para Cuba, e o Partido Popular, como sempre, votou a favor das ajudas para que isso seguisse de outro jeito. Veja o que fizeram. O Vox faz uma proposta, Hermann Tersch faz, eles copiam a proposta de oposição do Vox, se apropriam dela e mostram como se fosse deles. Mas na hora de votar, votam o contrário.
Então, ontem eu tive uma discussão com alguém daqui do Partido Popular, porque ele queria ler para mim o que eles publicaram. Eu disse, sim, vocês copiaram do Vox, mas amanhã com certeza vão votar o contrário. E foi exatamente isso que fizeram. Mas, além disso, ele me disse, não, porque veja tudo o que o Aznar fez, mas já não estamos na época do Aznar por causa da oposição. Estamos na época do Feijó, que foi 3 vezes a Cuba, que se reuniu com Raul Castro. Se você procurar no Google Feijó 2016 Cuba, vai votar. Estamos vendo essas imagens. Ou seja, Galícia na Espanha, já sim. E acompanhando... Sim. E tudo o que já sabemos, ou seja, algo que eu, inclusive em várias ocasiões, ontem com o negócio do programa, coloquei de novo, vamos ver se você vai falar no Hormigueiro e esclarecer isso que aconteceu em 2016 não fez. Que tremendo, por favor. Bom, e hoje? Tereza Peramato hoje, sexta-feira, se apresenta perante a Comissão de Justiça para explicar as 5 visitas de Leire à Procuradoria-Geral do Estado. Ela esteve com o braço direito do promotor acusado e condenado Álvaro Garcia Ortiz. Todas aconteceram entre março e maio de 2025. Estamos muito cansados de que nos façam de bobos. E toda vez que Sanches diz, eu nunca vi a Leire na minha vida, não a conheço. Pois aqui mostramos imagens deles juntos. Vocês vão ver 6 vídeos, 6 da Leire e do Sanches juntos, às vezes conversando, assistam todos. São vídeos de eventos públicos em sequência, seja em campanhas eleitorais, a Leire sempre ao lado do Sanches, mas desde 2014, 2015 há vídeos de 2018, 2020. Ou seja, quando ele tirou os 5 dias de reflexão, continuem vendo as imagens, porque há muitos quando ele tirou os 5 dias. Foram procurar uma agente da cloaca da casa de confiança e Leire já estava lá há anos. 15 anos, 10 anos fazendo serviços do que fosse necessário e por isso usaram Leire Dias. Ao mesmo tempo, Carlos fala muito mal da capacidade de Santos, Serdã e Sanches para encontrar uma fossa. É uma fossa nefasta, é amadora, é de 5ª categoria. Gravaram, fotografaram. Vamos, deve ser o pior como espião, né? Mas o que te surpreende? Santos Serdã, você está falando daquele que era da manutenção de ar-condicionado? Que formação ele tem, que currículo ele comprova, que cultura ele tem? É claro, se você coloca um orangotango para dirigir o ônibus, é muito provável que o ônibus caia a ladeira abaixo. Claro, é uma quadrilha de medíocres, de analfabetos, de indigentes intelectuais, e a partir daí não se pode construir nada porque eles não têm capacidade. Não, há muito tempo, Felipe González chegou a dizer que não acreditava que Zapatero tivesse sido capaz de orquestrar essa máfia corrupta dos negócios, porque não via capacidade nele para isso. Claro, um idiota que coloca as filhas para montar uma empresa, para desviar comissões e, portanto, colocá-las em um problema penal de grande magnitude, mesmo que ele mentisse para se salvar com a questão das joias. As filhas não vão conseguir justificar que receberam uma fortuna para diagramar uns relatórios do pai delas, que, aliás, dizia que fazia tudo de forma verbal. Mesmo assim, fizeram ortodontia, pois não sei como diagramar um relatório verbal, mas esse é o tipo de gente do Partido Socialista. Porra! E quando você anda de mãos dadas com pessoas sem documentação, despreparadas e distantes de pessoas de Estado, pode acontecer o que está acontecendo. Que a máquina de lama que habita na Moncloa só tem uma possibilidade, chafurdar e chafurdar ainda mais na lama, porque fora da lama, eles não têm debate, não têm nível intelectual para debater com ninguém, não têm propostas, estão na mentira descarada, na impostura permanente. E é isso que a Espanha já não aguenta mais. Sobre Zapatero, é que socialista lama Partido Socialista, que lama socialista JMB e Carmen. Os prazos para a realização de julgamentos nos Estados Unidos não são os mesmos dos tribunais espanhóis. Então, Trump vai esperar que aconteça na Espanha o julgamento pelos crimes que estão sendo imputados a Rodríguez Zapatero? Eu calculo que entre 6 e 8 anos no mínimo. Quantos anos vão passar até que passe para as mãos dos Estados Unidos? E sobre as joias no escritório do Zapatero?
Parece que ele tentou fugir com a esposa e filhas para a República Dominicana. Ele antes tinha levado as joias para o escritório para que depois alguém do partido dele se encarregasse de transportar essas joias para onde ele estivesse. Acho que o juiz deveria tê-lo colocado na cadeia sem fiança. Por quê? Porque se isso acontecesse comigo ou com qualquer outro espanhol comum, a gente não estaria na rua. E diante da lei eles deveriam dar o exemplo, como por exemplo com Zapatero. As joias de Zapatero não vêm da troca do ouro bruto da sua mina, já que ele diz que não tem uma, e além disso, são mais fáceis de manejar do que o ouro. Eu sei que as joias de Zapatero são o símbolo mais valioso, mas acreditem em mim, o mais importante ainda não veio à tona. E o mais importante são os navios petroleiros da Venezuela. 2,5 milhões de comissão por navio. De comissão. E a UDEF acredita que Zapatero levava 25%. Quem decidia qual navio dava para quem era Delcy Rodrigues. Zapatero era quem organizava a divisão, por exemplo, para os chineses. Daí as joias de verdade é um detalhe que provavelmente poderão acabar falsificando qualquer documento. O mais grave ainda não saiu. Sim ou não, Carlos? Certo, absolutamente certo. E é aí que está o negócio. Sobre as joias, vamos ver, é preciso lembrar que Al Capone foi preso e colocado na cadeia por causa de uns papéis da Receita, por umas contas mal feitas. Não importa como peguem, o importante é pegar. Depois da primeira vez, tudo desmorona como um castelo de cartas. Eu não defendo o Dama. O Dama fez o que fez e participou do que participou. Peço ao tribunal que o condene no máximo a 2 anos e o coloque em liberdade, para que Julito Martínez e a própria Leire Essaqui vejam que podem salvar a própria pele, porque caso contrário, Julito Martínez vai pegar 5 ou 20 anos de prisão. E o sem vergonha do Zapatero, que depois anteontem no tribunal, culpou, entre aspas, a própria secretária dele, a tal Gertrude, que não teve coragem de dizer ao juiz: Excelência, deixe essa senhora em paz. Ela apenas cumpriu minhas ordens o tempo todo. O que faz um chefe com uma secretária há 40 anos de toda a sua confiança, e Julito Martínez passou de dizer era meu amigo, coragem. Ele está deixando todos na mão, que abram os olhos. Mas para reforçar essa situação, seria muito bom que o Dama, que, repito, não é santo da minha devoção, saísse vitorioso desse momento jurídico. Aliás, vejam como perseguem Gertrudes Alcázar, a secretária de Zapatero, pela rua. Pedro Sánchez sabia de algo do que acontecia nesse escritório? Alguém do PSOE? O que é valorizado pelos espanhóis? Onde está o dinheiro? Falou com o ex-presidente Zapatero? Não. O senhor chegou a participar dessa criação de uma sociedade em Dubai? Não, o PSOE, mas Pedro Sánchez sabia de algo do que acontecia lá? Ela está sendo investigada, sabe muito e esperamos que conte tudo ao juiz. Não precisa que um jornalista faça isso. Mas esse negócio de ir ao juiz e o chefe dizer que não sabe de nada, isso, Gertrudes, isso, o subordinado, isso eu já vivi várias vezes, Carlos. Na televisão nos denunciavam e íamos a julgamento e tinha uma pessoa que dava a cara no programa. E a primeira coisa que dizia era: eu leio o que me escrevem, não sei de nada. Eu leio o que me escrevem e deixava, com perdão, a merda para o resto, para nós. Então isso eu vivi várias vezes, a última não faz muito tempo. Bom, minha querida Zoe Valdez, coloque o ponto final nessa conversa. Vai lá, diga ao Marco Rubio o que você pensa, que ele vai nos ver. Eu já disse isso naquele artigo do Diário Las Américas, mas o que eu tenho que dizer ao Marco Rubio é: não voltem a nos impor a fazer de novo uma Cuba de papelão. E vou dizer algo que vocês sabem que muitos cubanos são contra, mas eu venho enfatizando isso. Eu acho que o destino de Cuba tem que voltar a ser como era antes do Tratado de Paris. Eu acho que Cuba tem que se reintegrar à Europa, é europeia. Tem que voltar a ser espanhola. Não estou dizendo que a Espanha tem que nos salvar, nem estou dizendo isso. O nosso idioma é o espanhol. Esses sonhos molhados
de anexionismo ao maior traidor que já tivemos na nossa história, essa pessoa que está aqui, Marco Rubio, não aguento mais isso. Eles nos traíram com a Brigada 2506, nos traíram com AS. Os 7 anos de guerrilha anticastrista no Escambray, onde havia crianças lutando pela liberdade de Cuba. E sempre nos traíram. Então, Marco Rubio, você é cubano, por favor, entenda esta mensagem. Querida Zoe Valdez, é uma honra ter você aqui. Obrigado, amiga. A honra é minha de estar com vocês. Obrigada sempre. Obrigada, obrigada. Querido Carlos Marcos, obrigado, companheiro. Um abraço. Um abraço, Albert, mas você não me deixou terminar e eu falhei. Vamos com o ponto final, senão você vai ficar bravo e eu não quero isso. Então me despeço, Albert, mas não sem lembrar de uma senhora que pretende ser a presidenta dos valencianos. Olho vivo, Valência. Tomem cuidado com o que fazem. Uma retardada mental, uma cabeça de vento, mas uma cabeça de vento com atraso. Uma indigente intelectual como Diana Moran quis justificar a atuação judicial contra Rodrigues Zapatero em uma conspiração americana na qual o presidente Trump mandou grampear um telefone há 5 anos de um cara que está foragido da justiça. Porque agora, justo agora, quando Sanches diz não à guerra e enfrenta Trump, então a conspiração, ou seja, Trump ligou para o juiz Calama para dizer: ei, pega esse Rodrigues, ela está louca. Valenciano, por favor, votem em quem quiserem, menos nessa louca que vai levá-los ao desastre. Pois é a candidata, você já sabe, a escolhida por Sanches. Bom. Um grande sucesso nos espera, vamos viver juntos. Com certeza. Um grande abraço, muito obrigado sempre pela sua companhia. Adeus, companheiro. Vamos para a redação, últimas mensagens, saudações da equipe, Suzana Gáscola. Um abraço para vocês da redação do Ocasião Confidencial, recebendo, como sempre, essas mensagens e essas opiniões dos nossos confidenciais. É o caso de Carmen, ela diz que repetiu muitas vezes em casa que o juiz Calama iria protegê-lo, ela se refere evidentemente a Zapatero. A justiça na Espanha é mais uma cloaca do Estado, salvo honrosas exceções. Também António diz que Venezuela e Espanha estamos com governos parecidos. Karim diz que deixarem Zapatero solto cheira muito mal, que nem sequer reter o passaporte dele, isso é normal. Não acreditam que possa haver uma fuga. Monsieur Paloma diz que vai acontecer como com Puyol, que saíram impunes, são uns verdadeiros sem vergonha. Tomás diz que os venezuelanos e os cubanos devem reunir todas as informações que puderem e processar todos esses, principalmente Zapatero, Monedero e toda essa gente, no Tribunal de Direitos Humanos por crimes contra a humanidade. Cristina afirma que é necessário mudar a cultura, a Constituição e o Código Penal para fazer justiça na Espanha, caso contrário, não haverá avanços. Mamãe diz que não há dissociação, há psicopatia, para dizer de uma forma educada, pura e simples, todos cortados pelo mesmo padrão. E a última, Alberto Emiliano, nos escreve de Toledo. Ele diz: Senhor Castelón, todo o meu respeito e admiração para o senhor e para toda a sua equipe. Sei que contar a verdade e fazê-lo com a clareza com que o senhor faz pode lhe trazer muitos problemas. Justamente por isso, seu trabalho tem tanto valor para nós. Obrigada pela coragem por não se calar e ajudar tantos ouvintes a entender uma realidade que muitos escondem. Às vezes parece que não há solução porque todos jogam o mesmo jogo, mas ouvir vozes como a sua faz com que a gente não se perca nisso e ganhe esperança. Obrigada por continuar e por fazer um jornalismo que muitos de nós valorizamos, mas que também precisamos. Ficamos por aqui, Alberto, com essas palavras bonitas do nosso Confidencial, e vocês podem nos seguir em todas as nossas redes e também nos nossos canais. Obrigada, muito obrigada. Muchas gracias, Suzana, e essas palavras magníficas que nos dão ânimo e coragem para continuar. Olhem, há quem queira esquecer essas coisas e aqui nós insistimos em lembrá-las. Hoje se completam 39 anos do pior massacre do grupo terrorista ETA. E foi no meu bairro, onde eu morava na época, em Nou Barris, San Andrés, em Barcelona, no Hipercor. Naquela tarde de sexta-feira, porque era sexta-feira, como hoje, a bomba explodiu. Sabe o que eu fiz? Liguei para minha irmã e para minha mãe, porque elas costumavam fazer compras lá, e perguntei se estavam lá fazendo compras.
Por sorte, elas não foram naquela tarde. Talvez isso tenha salvado suas vidas. 21 mortos, meninos, meninas. Homens, mulheres, pais, avós, trabalhadores, todos. É um bairro operário de Barcelona, não é nada mais do que isso. Hoje, faz 39 anos, às 6:30 da tarde, haverá um ato no monumento para as vítimas do Hipercor, que, como todos os monumentos às vítimas da ETA, é muito discreto, para não ficar tão visível nem incomodar. José Vargas é meu amigo e é presidente da Associação Catalã de Vítimas de Organizações Terroristas. Olá, Albert. Nesta sexta-feira à tarde, às 18h30, no Monumento às Vítimas do Terrorismo, que fica em Barcelona, na Avenida Meridiana. Com Fabri Puig e Rio de Janeiro, faremos, como todos os anos, o ato de homenagem às vítimas do Hipercor e a todas as vítimas do terrorismo. Infelizmente, as instituições catalãs, como a Prefeitura, a Generalitat, o Parlamento da Catalunha, não sabem. E mesmo assim, já lembrei isso muitas vezes para eles, não sabem que em 87 houve um atentado muito grave aqui em Barcelona. Não sabemos porque as instituições catalãs não querem saber nada sobre as vítimas do terrorismo. Fico com muita inveja quando viajo para outras comunidades autónomas e vejo que as instituições e os governos regionais apoiam totalmente as vítimas do terrorismo. Espero que algum dia aqui as coisas mudem. Obrigado, Albert, por me ouvir. Obrigado, José, pela sua mensagem. É impressionante. Lá ninguém quer lembrar disso. Por quê? Porque são os colegas deles, seus aliados. Porque os herdeiros dos que mataram no Hipercor e colocaram a bomba são os sócios dos seus governos, do de Salvador, Salvadorila, os amigos ou íntimos de Junqueras, de Puigdemont. Portanto, bom, sim. Eu já cheguei a ouvir que disseram, bom, avisamos o Corte Inglês e dissemos que havia uma bomba, e eles não evacuaram, como se dissessem, a culpa é deles. Pelas vítimas nós não esquecemos, e a maioria dos catalães e barceloneses também não. Tem mais em 1 minuto. Você está ouvindo Castilhão Confidencial. O ouro atinge recordes históricos. Suas joias esquecidas podem ajudar nas finanças. Mas como escolher um lugar confiável? Javier Peno é confidencial e há 36 anos compra joias brilhantes, ouro e relógios de marcas famosas como Cartier dos anos 80, 90 e 2000 e sempre oferece a avaliação mais alta. Ela tem 6 lojas em Cádiz e a matriz fica em Madrid, na Rua Arenal. Número 7 não se confunda porque o número 7 traz sorte. O primeiro andar, bem ao lado da Puerta del Sol, não fecha ao meio-dia. Ninguém vai te pagar mais. Se quiser falar com Javier, liga para ele da nossa parte no 91 5930 491, 5930 491. De toda a confiança, chorre. Senhores, sabem de uma coisa? Às sextas-feiras procuramos heróis. Há tantos heróis na Espanha e nos países hispânicos que é difícil escolher. Tentamos focar naqueles menos conhecidos ou talvez esquecidos pela história. Pessoas que realizaram feitos incríveis, cujo sangue nós carregamos, corre em nossas veias. E a maioria já esqueceu. Hoje, preparem-se, porque vamos falar de El Sansón espanhol, isso mesmo, El Sansón espanhol. Paco Álvares, bem-vindo. Tudo bem, amigo? É um prazer estar aqui com você e os confidenciais em mais uma sexta, falando dos nossos heróis. Algo vai acabar grudando em nós de tanto falar de pessoas maravilhosas. Garcia de Paredes, me conta quem era o Sansão espanhol. Vou ter que dar uma olhada quase na cola para te contar tudo o que esse homem foi. Mas, enfim, resumindo, se o grande capitão é o general mais importante do Renascimento, então Dom Diego Garcia de Paredes é o soldado mais importante do Renascimento. Era um gigante, dizem que media mais de 2 metros, pesaria bem mais de 120 quilos se pudéssemos pesá-lo agora. Era um sujeito enorme.
Mas, além disso, muito culto e muito sábio. Mas, por exemplo, foi capitão espanhol nas guerras da Itália, norte da África e Navarra. Capitão da guarda pessoal do Papa Alexandre VI, condottiero do Duque de Urbino e dos Colonna. Coronel da Infantaria Espanhola sob o comando do grande capitão durante a conquista de Nápoles. Cruzado do cardeal Cisneros. Mestre de campo do imperador Maximiliano I. Coronel da Liga Santa, Cavaleiro da Espora Dourada de Carlos I. Quer dizer, eu poderia continuar? Bom, é incrível, um herói épico que lutou em 1000 batalhas, não é? Em todas partes. Soldado? Nunca passou de soldado? Não, sim, ele foi coronel e tudo mais. Mas quero dizer que ele era soldado no sentido de que ele lutava. Ou seja, esse negócio de ficar lá atrás só olhando, não. Ele sempre ia para a linha de frente, aproveitando todas as chances e até algumas extras. Ficou muito famoso por participar de mais de 300 duelos. Muitos ele nem lutava, pois ao verem contra quem era, a pessoa dizia, tá bom. Não, já perdi. Obrigado. Estamos falando, senhores, de um herói que nunca perdeu e que nasceu em Cáceres, não é? Exatamente. Em Trujillo, em Cáceres, em 1468... Era filho de fidalgo e desde muito pequeno se exercitou tanto nas armas quanto nas letras. Ele admirava muito os romanos, como não? E sua leitura favorita eram os comentários sobre a Guerra das Galhas de Júlio César. Ele sempre dizia que queria, quando mais velho, ter tempo para escrever suas memórias. E escreveu, basicamente, para que seu filho visse de que pai vinha. Mas, enfim... Bom, é realmente uma barbaridade. O fato é que, ele sempre foi um aventureiro desde pequeno, desde jovem. Ele esteve nas guerras de Granada e em 1497 já o encontramos sendo, vamos dizer, guarda-costas do Papa em Roma. Ou seja, ele disse, vou para lá buscar aventuras. E depois se alistou no exército do grande capitão para conquistar Nápoles. E aí foi sua primeira grande façanha, Nápoles. Não, na verdade, ainda mais longe, em Cefalônia, na Grécia. Na tomada de Cefalônia, eles foram para a Grécia. Os espanhóis foram tomar essa cidade que era dos turcos. E, foi uma guerra, um cerco terrível, porque, entre outras coisas, os turcos tinham uma espécie de gancho, que era eles chamavam de lobos, que era como um gancho que agarrava os lutadores pela armadura, os lutadores cristãos. E eles os puxavam para dentro da muralha, onde bem eram capturados e pronto. E em uma dessas pegaram Dom Diego Garcia de Paredes. Nunca deveriam ter feito isso. Pegaram ele com o gancho, levaram-no para cima das muralhas e disseram, pronto, já era, o temos preso. Ele se agarrou ao gancho e começou a dar golpes de um lado para o outro. E dizem os turcos que ele ficou 3 dias seguidos lutando e matando qualquer um que se aproximasse, até que finalmente se cansou. E então abaixou a espada. Quando ele se cansou após 3 dias, o capturaram e disseram, por este conseguiremos um ótimo resgate. O resgate foi que, quando os cristãos foram tomar a cidade, ele ouviu isso de dentro da sua cela, quebrou a porta e matou seus guardas. E, ele ajudou a conquistar a cidade por dentro. E isso foi uma das primeiras coisas que ele fez. Mas ele era um homem com uma força brutal. E, além disso, ele adorava a batalha. Ele calculava pacientemente o momento certo, fingindo ser mais fraco do que realmente era. Era um cérebro. Era incrível. Quero dizer, é terrível que todo mundo conheça o Rambo e que Garcia de Paredes, no máximo, soe pra gente como o nome de uma rua, né? Bem, é esse homem, insisto, o soldado mais famoso do Renascimento, mas não na Espanha, no mundo. Ou seja, quero dizer, nas batalhas de Cerignola e principalmente em Garellano, na Itália. Em Garellano foi sensacional. Ele fazia parte do conselho do grande capitão e sugeriu ao capitão que deveriam agir assim. O grande capitão disse, não, vamos fazer outra coisa, e então ele ficou bravo. E claro, como ele estava bravo, pegou um montante. O montante é uma espada tipo do meu tamanho, de tão alta. Tem uma no Museu Naval, por exemplo. Uma espada de uns 2 metros que pesa, sei lá, uns 20 quilos. Ele pegou essa espada e foi para uma ponte que ficava na linha de frente da batalha, no lugar mais estreito, só armado com esse montante. E começou a desferir golpes com as 2 mãos, um atrás do outro contra os franceses, até que, até o ponto veja, Pérez del Pulgar, cronista da época, relata, com sua espada de 2 mãos, ele se lançou entre eles.
E lutando como um bravo leão, começou a fazer tais demonstrações de coragem que nunca foram superadas em seu tempo. Nem Heitor, nem Júlio César, nem Alexandre o Grande, nem outros antigos capitães valentes, parecendo verdadeiramente outro Horácio em sua coragem e animosidade, com uma espada de 2 mãos que eu mal consigo segurar, e ele com facilidade. Olha, mas esse homem, Dom Diego Garcia de Paredes, daria para fazer filmes e séries sobre ele à vontade. Já fizeram alguma que você saiba? Que eu saiba, não. E se existe, eu não conheço. Mas, bom, é aquilo, insisto, é o que sempre falamos. Contar histórias dos nossos heróis e fazer nossos filhos sentirem orgulho, brincando de ser Diego Garcia de Paredes, é bem melhor do que brincar de cowboy, não é? Ou de piratas, ou de coisas assustadoras. Alcine, quanto se faz aqui sempre gravando filmes sobre a Guerra Civil e sempre do mesmo lado? E sempre do mesmo lado, sim. Veja só, teve uma vez em que, claro, porque estamos no Renascimento, era uma época de cavaleiros e França e Espanha estavam em guerra. Mas disseram, bom, vamos fazer um torneio enquanto nos organizamos. Vamos fazer um torneio. E se enfrentaram 11 cavaleiros franceses contra 11 cavaleiros espanhóis. Inicialmente, ele não foi selecionado por estar ferido, mas insistiu, eu vou para o torneio. Bem, depois de um dia, um cavaleiro francês havia sido capturado e outro estava ferido. E também um espanhol havia sido capturado. E os franceses se entrincheiraram atrás de seus cavalos, que já estavam mortos. E então os juízes imparciais, o clero, declararam, bem, vamos lá, falem, né? Vocês ficaram empatados. Mas o nosso amigo Diego não concordava com isso. Ele estava com a lança quebrada, já não tinha espada. E então, o que ele fez? Então ele começou a arrancar pedras da cerca que cercava o recinto e a jogar. E jogou nos franceses. Tanto que os franceses, ao verem enormes pedras caindo, abandonaram o campo e ele disse, vencemos. Ou seja, veja só. Olha, que figura de verdade, que figura. Bom, espero que em Trujillo tenha um monumento para ele. Sim, claro. Em Trujillo ele tem seu monumento, além de que sua tumba é muito respeitada. Bom, ele tem ruas também em Trujillo, evidentemente em Madrid, como sabemos, e em outros lugares. Embora eu ache que seu maior monumento seja o que Carlos I disse sobre ele, nada mais, nada menos, até mesmo Cervantes. Carlos I disse, Juan, ilustres feitos vossos que com vosso grande valor realizastes, tanto na Espanha quanto na Itália, mostrando-se assim em todas as batalhas e confrontos em que estivestes. Espanto e assombro para os vossos inimigos e amparo e defesa para os nossos. Foi isso que disse o imperador Carlos. E Cervantes também o tornou imortal, pois o menciona no Dom Quixote. E diz textualmente, um Viriato de Turbolos teve a Lusitânia, um César Roma, um Aníbal Cartago, um Alexandre a Grécia, um Conde Fernão Gonçalves Castela, um Cid Valência, um Gonçalo Fernandes da Andaluzia, um Diego Garcia de Paredes a Extremadura. A ele, Olé, o que se pode dizer além disso? Porque os reis teriam ficado irritados, cara, porque um soldado raso que chegou a coronel ser o maior herói da história durante séculos, isso irrita muito as monarquias, você sabe como é. Totalmente. Veja só, depois de ter lutado em 200.000 batalhas, nosso herói caiu do cavalo em 1533, se machucou feio e morreu disso de uma queda ruim. Ninguém jamais conseguiu vencê-lo, seja em duelo ou em batalha. Lutou em 15 batalhas campais, 17 cercos não se sabe ao certo, uns 300 duelos. Ele foi realmente o assombro e o terror de seus inimigos e o melhor amigo dos nossos. Senhores, hoje é um herói com H maiúsculo, Dom Diego Garcia de Paredes, e obrigado, Paco, por lembrá-lo. Graças a Deus. E um abraço, eu te sigo no seu canal Histórias Confidenciais. Um abraço, amigo. Um abraço, né, amigos? Amigos, temos que agradecer sempre as pessoas que estão dando apoio, porque não é fácil levantar a persiana todo dia, como autônomos que somos, né? Obrigado, Michel. Um abraço. Um abraço, Alberto. E toda a equipe, muito obrigado pelo trabalho inestimável que vocês fazem todos os dias. Que Deus abençoe vocês. Obrigado. Adoro quando me dizem que Deus abençoe vocês. Bem, continuo recebendo mensagens de que o programa trava, que volta para trás, que você sai de casa e não funciona. Apresentamos uma reclamação ao YouTube para que melhorem o que for necessário. E peço paciência a vocês, peço paciência.
Mas Toy Story, quero que vocês assistam. O PSOE seria como uma brincadeira de criança, né? Muita gente me mandou isso, muitos de vocês, especialmente Ana, que foi a primeira. Vejam. Eles se acabaram. Mas todo enfeitado. Mercedes Gonzalez, o promotor, aqui aparecem todos. Leire, as filhas de Zapatero, com a música Amigo Estou Aqui. Aparece Puente, o Dal, Salazar, a Montero. Bom. E quase acabam se beijando. Não, Begônia, não, Zapatero e Sanches. Eu gostei. E além disso, uma IA do Mohamed VI que vocês vão adorar e que o José Carlos me mandou. Obrigado. Ei, Pedro, você já cuidou de deixar o litoral desprotegido? Tenho mais presos do que a anistia. Claro. Olá, Mohamed. Sim, tranquilo, Marlaska está fazendo um ótimo trabalho. Desculpe, Mohamed, você me pegou ocupado. Oi, Pedro. Você precisa mandar dinheiro para lanchas rápidas. Não chamo ele de Mohamed, chamo de Majestade. De novo? Mas eu já te dei dinheiro para os trens. Tá bom, já vou te mandar. O que é que ela faz? Sempre ajoelhada com Mohamed VI. Eu gostei muito, vejam nas redes sociais. Bom, e Marta fez uma pergunta muito pertinente para a gente, ouça. Ontem li a notícia de que deram sinal verde para multar pelo barulho da máquina de lavar, com a desculpa de que, como no verão deixamos as janelas abertas, o barulho da máquina de lavar passa pelas janelas e incomoda os vizinhos. Vocês podem me explicar se essa medida é um golpe no bolso dos ricos ou dos pobres? Porque que eu saiba, nenhum rico mora em um apartamento comum como o resto de nós. Comentam aquelas que então... Você acertou em cheio, Marta. É um golpe no bolso de quem não é do partido, ou seja, os pobres, os do PSOE, de pobres, nada. Vejam, multas de até 3.000 euros para vizinhos pelo barulho que a máquina de lavar faz ou por tê-la em uma varanda ou terraço. É o que chamam de lei do ruído. Centrifugar, por exemplo, de madrugada pode resultar em multa se um vizinho denunciar você. Essa é a mesma norma que está ligada, como comentamos outro dia, a instalar um aparelho de ar-condicionado na fachada. Eles se importam muito pouco com a estética. Eles fazem isso para arrecadar. Você não vê que eles roubam descaradamente? Eles precisam roubar ainda mais antes de irem embora. Ou para manipular eleitoralmente o resultado e nunca irem embora. E a última de hoje, Rosa, sobre Yamil Lamal e as botas com bandeira que ele usou na Copa do Mundo, bandeira do Marrocos e da República Dominicana. Se saía... Piquet com as esteladas e a gente zoava ele na seleção. Como é que não vamos zoar o Yamin Yamal e o encrenqueiro do pai dele? Eu não gosto que eles fiquem só com a bandeira da Espanha para receber, mas depois mandem outras bandeiras. Numa Copa do Mundo, o jogador representa um país, não é a mesma coisa. Portanto, aí é hora de baixar as bandeirinhas, porque um dia esse aí aparece com a da Palestina, que ele já balançou bastante em Barcelona. Bom, e para terminar, muitos me mandaram isso. Freud Lannister, Lady Diaz. Bate na porta. Quem é? Oi, eu sou ninguém e não tenho nada a ver com o PSOE. Não esperávamos você. O que houve? Não, é o Sandro. Este não. É o dinheiro que eu não te dou para financiar a sujeira que a gente não montou. Chandoster. Este não é o dinheiro que eu não te dou para financiar a sujeira que a gente não montou. Aqui está a informação que não reuni para evitar que vocês chantageiem juízes e promotores, tá bom? Não, obrigado. Oi. Vim me reunir com a diretora, ela disse que não sabe de... Não sabe do que você fala e não vai se encontrar com você no bar em frente em 15 minutos. Diga a ela que não vou esperar por ela, obrigada. Quase terminei de desparasitar o Gutancito. Não se mexa. Oi, desconhecido. Mas que diabos? Lá vamos nós de novo com seus amigos e charos, Pedro. Já falei que não queria vê-los no café da manhã. Meu pai dizia que você era caso perdido e folgado. Pode repetir, Begônia? Não sei se gravou certo. Não sei quem é você, mas quero você no meu escritório em 10 minutos, Lady.
E mesmo assim eles acham que somos idiotas, não é? Pois não, aqui não, pelo menos aqui não. Aqui estamos bem atentos. Obrigado por continuarem na trincheira, amigos. Preparem-se porque acho que amanhã vamos lançar um especial que vocês vão adorar. Se tudo der certo com Eduardo Garcia Serrano, com o jornalista e escritor nosso amigo, se ele me permitir, amanhã, mesmo sendo sábado, conversamos com ele e falamos sobre o que podemos fazer a partir de agora como sociedade civil espanhola. Olhem que os partidos façam sua batalha, mas a sociedade civil precisa se organizar. Amanhã tem mais, mesmo no sábado. Abraço a todos. Tú lo sabes y yo lo sé. Somos confidenciales. Tú eres confidencial. Yo soy confidencial. Todos confidenciales. Todos confidenciales. Pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillo, Susana Gash, Tucci Castillo y demás, muchas gracias. Skitsgadelidu, badadelidu, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Castillón Confidencial, de Albert Castillón,